Olá! A arte transforma vidas. Por isso, levar as formas de arte a escolas públicas tem um grande impacto social. Para tratar desse assunto, recebo no Alesp Cidadania de hoje o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Melissa, pelo convite. Recebo também o produtor cultural e ator Jefferson Brito. Seja bem-vindo, Obrigado, obrigado. É um prazer. Esse assunto da arte nas escolas é um assunto que é extremamente importante, porque a gente sabe que o quanto isso mexe com a vida das pessoas, principalmente aquelas que não têm acesso. E aí eu queria que o senhor começasse, deputada, falando sobre como é que o senhor vê o impacto social que levar a arte para as escolas, todas as formas de arte, né, tem na vida dos jovens. Olha, primeiro que a arte é transformadora, ela transforma as pessoas. Qualquer tipo de arte, seja o teatro, cinema, a música, sobretudo a música brasileira, né, as artes plásticas, a dança e todas essas linguagens, elas são hoje obrigatórias pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a principal lei, é uma espécie de bíblia da educação brasileira, que essa lei regulamenta o capítulo da educação, diz que na parte de educação artística, né, de artes, na verdade, a educação artística não é mais o nome da disciplina artes, você tem que trabalhar as várias linguagens. Está lá teatro, cinema brasileiro, tem dança, né, música popular brasileira, você fazer o resgate da história da música brasileira, com os seus grandes criadores, os seus grandes expoentes, tudo na lei. Então, esse trabalho que o Jefferson desenvolve é um trabalho fundamental e também transformador, porque ele traz uma arte que é uma arte, todas são importantes, mas o teatro, né? Ele introduz o teatro nas nossas escolas, para os nossos alunos, sobretudo das escolas públicas, porque ele oferece uma oportunidade para que os nossos alunos tenham acesso ao teatro, porque eu mesmo, que nasci na periferia, só fui ter acesso a uma peça de teatro já com 18, 19 anos, porque eu não tive essa oportunidade. O trabalho que o Jefferson faz já leva a peça para a escola, o aluno tem a oportunidade de assistir uma peça de teatro dentro da escola. Então, enfim, essa questão da arte, da cultura na escola é fundamental. A escola tem que trabalhar com essas várias linguagens da produção artística. E uma dessas linguagens, que é o teatro, é fundamental. É importante a gente destacar aqui para quem está assistindo a gente que o deputado Carlos Gianazzi é muito amante da arte, inclusive tem um CD gravado. A gente tem que lembrar disso daí, o deputado gosta de tocar violão e tem ali um CD gravado. Artista. Agora, eu queria reiterar a pergunta para você, Jefferson. Sim. Como um produtor de arte, como é que você vê a transformação das pessoas? Qual o impacto que você vê nas pessoas, principalmente nos jovens? Então, em 1993 era o centenário de nascimento de Mário de Andrade, que foi um cara muito importante para a Semana de Arte Moderna. E eu levei um monólogo, fui dirigido por Zé Carlos de Andrade, um grande diretor de teatro, e aí tinham lá 200 alunos sentados para assistir um monólogo, um espetáculo solo, e tinha que ser bem dinâmico o espetáculo. E o resultado disso foi que os alunos ficaram impressionados com a peça, que falava sobre um conteúdo, Macunaíma, que é o comportamento do homem brasileiro, e o diretor de escola desse dia também indicou para outro diretor de escola, outros professores, e a gente foi abrindo uma teia de relacionamento junto às escolas. E aí eu descobri um nicho que pouca gente explorou, que é levar espetáculos para dentro das escolas, principalmente clássicos sobre obras de vestibular da USP. Então, os jovens de 15 anos, de 15 a 18 anos, eles precisam ler clássicos. Então, quando eles assistem os personagens vivos ali, entra na mente deles, eles se divertem e compreendem a obra com mais facilidade. E aí a gente vem fazendo esse trabalho há 30 anos, itinerante. Então, através de uma carreta pequena, eu levo refletores do teatro, máquina de fumaça, estrobo, estrutura de coxia, e a gente leva para dentro das escolas. E a unha pintada, viu, Carlos, que chama a atenção, é uma estratégia de marketing. Porque quando eu entro para divulgar numa escola, numa sala de aula, um espetáculo, o aluno olha assim e fala assim, pô, mó tiozão pintando a unha de preto. E aí fica isso na mente dele, ele chega em casa e fala, pai, eu tenho que comprar um ingresso
para assistir um espetáculo que vai cair no vestibular. E ali eu começo a ter público. Mas a gente sempre tem cobrado os ingressos. Mas eu quero agradecer o deputado Carlos por ter nos ajudado com uma emenda parlamentar para a gente fazer gratuitamente para vários garotos que têm interesse, mas não têm condição de pagar para assistir. Isso é tão legal, né, deputado? Porque essa também é uma forma de prestar contas para as pessoas. Às vezes as pessoas não entendem muito bem o trâmite de uma emenda parlamentar. Então aqui a gente está vendo diante dos nossos olhos o resultado de uma emenda que saiu aqui de um parlamentar da Assembleia Legislativa e chegou lá na outra ponta e proporcionou para alguns jovens, por exemplo, a entrada na melhor universidade da América Latina. Isso faz muita diferença, né? É uma emenda impositiva. Agora as emendas são impositivas, são legalizadas, saem no Diário Oficial, são aprovadas dentro do orçamento do Estado. E eu gosto sempre de frisar que eu sou uma pessoa contra as emendas parlamentares, porque eu acho que, na verdade, o trabalho do Jefferson não precisaria depender de uma emenda parlamentar. Ele tinha que ter um financiamento já da Secretaria da Cultura, Secretaria da Educação, não precisaria de um intermediário, de um parlamentar, né? E a nossa grande luta é essa, para que a Secretaria da Saúde compre o projeto dele. Da Cultura, né? Da cultura, a educação também pode, porque... Sim, saúde, um espetáculo que fala em parceria, DST, isso, por exemplo, uma parceria da Secretaria da Cultura com a Educação, você pode fazer um financiamento de tal forma que é importante que você falou, não cobrar dos alunos, porque tudo que acontece dentro da escola tem que ser de graça, porque a escola pública é gratuita, né? Então tem o princípio da gratuidade que está na Constituição Federal, em toda a nossa legislação. Então é muito importante que isso aconteça, que o espetáculo seja gratuito. Essa é a nossa grande luta. Então, enquanto eu puder, logicamente, apresentar emendas, vamos ajudar o Jefferson, é importante. Né? Agora, os prefeitos do interior que estão acompanhando aqui a programação TV Leste, os secretários de Educação, podem levar o seu espetáculo fazendo uma parceria, um convênio com o Jefferson para implantar o projeto. Porque o seu projeto, Jefferson, ele é diferente, porque não é só diversão. O aluno tem o teatro, mas tem conteúdo programático do currículo escolar. Olha, isso você ajuda muitos professores de várias disciplinas, não só o professor de português, não só em literatura, mas você ajuda bastante, porque um professor... Um aluno que assiste uma peça de um livro do Machado de Assis, ele não, a princípio ele não quer ler o livro, mas quando ele assiste a peça... Desperta nele daí ele vai ler o livro. Certeza. Ele vai ler o livro e fala, agora eu quero conhecer esse livro, não é isso? A gente não dá mastigado, Carlos. Isso. A gente desperta no aluno o interesse pela obra. Por exemplo, o homem que calculava do Malbatarran sobre a matemática. Olha. Todo jovem vai ficar interessado em assistir essa peça de teatro porque ele vai compreender com mais facilidade. Exatamente. O homem que calculava do Malbatarran. Não é só entretenimento, né? É conteúdo, né? É o desenvolvimento cultural, literário. O aluno cresce, todos ganham. Eu tenho no meu WhatsApp, eu tenho vários diretores de escolas, coordenadores, professores, que no início do ano a gente se fala e eles já fazem um planejamento do ano. Por exemplo, em abril eu quero assistir Quincas Borba, em agosto eu quero que você traga Dom Casmurro, eu quero que você traga em outubro. Então já passa o planejamento para os alunos e os alunos sabem que vão assistir esses espetáculos durante o ano. Eu acho que a palavra que resume é fascinante, né, deputado? É muito fascinante esse trabalho e o quanto ele, de fato, tem um impacto ali. Agora, eu acho que é importante a gente colocar aqui na nossa conversa a questão da evasão escolar. Porque quando a gente fala, muitas vezes, da questão da evasão escolar, muitos alunos batem na tecla de que as fórmulas dentro da escola pública, às vezes, estão saturadas e aí há um desinteresse pela permanência na escola pública. Quando você traz um conteúdo desta forma, isso é um olhar diferente que se abre. É isso mesmo, deputado? Com certeza, principalmente aqui no estado de São Paulo, nós temos a Escola PEI, que é o Programa de Educação Integral, que ela não fica o dia todo na escola, mas como não tem uma estrutura, não tem investimento nessas escolas, perfeito virou um depósito de alunos, de crianças e adolescentes, então... Veja bem, se você tem um projeto como o do Jefferson, né, implantado numa escola de tempo integral, pode também, é lógico, implanta numa escola de tempo regular, mas se no tempo integral ajuda bastante no desenvolvimento dos alunos, do ponto de vista dos conteúdos, mas também do ponto de vista do estímulo
para que o aluno também possa fazer o teatro. Acho que vocês despertam... Sim, eu tenho certeza que muitos alunos que vocês formaram nos cursos, depois foram para o teatro fazer teatro também, porque eles gostaram. É incrível, sabe por quê? É a arte da liberdade. Isso. O teatro é a arte da liberdade. Isso. Nenhuma outra profissão proporciona isso. Então, eu já tive plateia, por exemplo, um garoto uma vez, ele estava sentado assim, meio assim, sabe, assim, meio, falei assim, não estou esperando muita coisa. Durante o espetáculo, ele foi se ajeitando, acabou o espetáculo, ele veio me perguntar como é que ele faz para ser ator. Então, a gente desperta nos jovens também essa tendência pela arte. Além dele poder entender, compreender a obra e se divertir, ele fala assim, não, eu quero fazer isso. Uma vez um garoto de 10 anos, ele me assistiu também, na década de 90, eu revi ele com 22 anos, ele fez faculdade de teatro com 22 anos e hoje ele tem uma empresa que ele faz, pega os livros e faz audiolivro. Ele criou uma empresa, mas ele com 10 anos, ele não entendia o conteúdo do espetáculo, que era sobre Mário de Andrade, era difícil para ele. Mas ele ficou encantado com mise-en-scène, com os movimentos, e ele falou assim, eu quero fazer isso. E é marcante, né? Você vê que é marcante, são histórias bem marcantes. Agora, Jefferson, me fala uma coisa. Você tem o feedback dos professores, dos diretores, do comportamento das turmas depois que vocês saem dali? Sim. Muitos alunos são avaliados depois de um espetáculo, porque ele tem que dizer aquilo que ele entendeu, que é diferente dele decorar. Então ele vai falar assim, ele assistiu Quincas Borba, do Machado, então ele falou assim, quais os melhores momentos para ele, como que acaba, como os personagens se desenvolvem na história. É como se ele assistisse um bom filme. Se eu perguntar para um garoto como foi o filme que ele assistiu ontem, ele vai falar de uma maneira descontraída da linguagem dele e ali é como se ele fizesse uma prova, um vestibular daquele filme. Fala assim, olha, me conta os personagens principais, o que eles fazem, como que acaba a história. Então, a gente no teatro, a gente faz esse trabalho com o jovem, para ele se apaixonar pela história. E aí, os professores acham isso fascinante. E ali eu consigo ter público... por exemplo, tem escola que eu estou há 20 anos, são meus clientes. Então, o professor sai, mas o coordenador é o mesmo. E no ano seguinte, a gente fecha novo espetáculo. Mudam as obras da FUVEST, porque a FUVEST muda as obras também, mas sempre são 9 obras obrigatórias de vestibular. E a gente sempre tem clientes, 40 mil estudantes ao ano de plateia. Jefferson, aproveitando aqui, quais são os autores que você mais trabalha, os livros que você mais... Machado de Assis, sempre. Guimarães Rosa também. O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, esse ano a gente está trabalhando. Tem um show sobre a obra de Carlos Drummond, chama-se Alguma Poesia. Só que a gente fez com bateria, guitarra, contrabaixo. Você que é músico, você ia curtir muito. Bateria, guitarra, contrabaixo, saxofone, trompete. Então eles assistem um show sobre a obra do Carlos Drummond de Andrade, como se ele estivesse assistindo um show legal, assim, com fumaça, com telão, raio laser. E a gente leva dentro da escola esse show. Então são principalmente Machado de Assis e Guimarães Rosa. Todos os anos a gente trabalha, além de outros grandes autores. Deputado, é interessante, o Jefferson comentou aqui no começo da nossa conversa que ele leva o teatro ali para as escolas, né? Principalmente escolas que não têm essa infraestrutura. Mas a gente não pode pensar a estrutura da escola pública já que comporte esse tipo de manifestação cultural e outras tantas também, né? Um espaço que pode ser usado para teatro, para cinema, para música. É possível isso, deputado? É possível desde que o governo faça o investimento correto na educação, porque a realidade hoje da escola pública no estado de São Paulo, ela é muito difícil, é uma realidade que as nossas escolas públicas estão sucateadas, degradadas. Muitas escolas não têm nem quadras para as aulas de educação física, não tem laboratórios, não tem oficinas, não tem salas de informática hoje, por incrível que pareça, né? Nós temos muitas escolas ainda de lata no estado de São Paulo, aqui na região do Grajaú, Capela do Socorro, Parelheiros, nós temos muitas escolas de lata, que são aquelas escolas que não têm isolamento acústico, nem isolamento térmico. Tipo container, né? De container, o famoso container. Então, escolas que já estão há 30 anos nessa situação. Não tem estrutura nenhuma, como que você vai levar? É difícil. Então, agora, a nossa luta é sempre para que haja investimento, uma reforma estrutural das nossas escolas. E durante a pandemia, que a gente ficou 2 anos praticamente com
com as escolas vazias, e com razão, elas deveriam estar mesmo para salvar vidas, né? A escola aberta era morte naquele momento, era o momento, e nós fizemos aqui uma reivindicação para a Secretaria da Educação, para a FDE, para fazer as reformas estruturais nas nossas escolas, porque hoje a gente vai conviver com a pandemia, então essas escolas deveriam ser reestruturadas, com mais arejamento, com mais ventilação, e também poderíamos já colocar esses espaços. Uma escola precisa de um teatro, precisa de uma biblioteca, isso é fundamental, tanto é que as escolas antigas tinham. Escolas como o Alberto Conte, por exemplo, que fica na região de Santo Amaro, uma escola antiga, lá tem um teatro que é histórico na região, tinha festival de música brasileira, teatros, a escola Oswaldo Aranha, várias escolas aqui do centro, as mais antigas tinham um teatro, um piano, um teatro, porque tinha uma preocupação com a questão da arte. Sim. Mas tem que ter investimento, essa é a nossa cobrança ao governo. Muito importante, vou falar que a escola que eu estudei também tinha teatro, na verdade tinha um palco, e aí a gente sempre tinha festivais ali, tinha cinema, então teatro então era muito estimulado. Isso é importante também a gente destacar do papel da direção da escola nisso, né, deputado, de ter esse estímulo constante ali para que tenha sempre, como o Jefferson falou, chamar um trabalho como esse para dentro da escola, né? É importante que os diretores, as diretoras conheçam o trabalho do Jefferson, façam essa parceria, busquem a parceria com o Jefferson, né? Porque como tem algumas emendas parlamentares, então ele pode fazer o projeto gratuitamente. E perfeito. Agora eu torço para que vários secretários de educação e prefeitos possam conhecer o seu trabalho e levar, porque é um trabalho protagonista na área da educação, viu? Dessa relação arte e educação. O Carlos, repetindo a frase do Martin Luther King, I have a dream, eu construí uma Arca de Noé, a única do Brasil, está em Osasco, e o meu sonho é fazer dela um polo cultural na Grande São Paulo. Fazer o que o Memorial da América Latina fez na década de 90, que é o seguinte, segundas e terças literárias. As escolas se inscreviam e aí elas iam assistir clássicos não era de vestibular na época, mas espetáculos clássicos da literatura. E eu me apresentei lá várias vezes no Memorial da América Latina. E eu gostaria muito de transformar a Arca de Noé, o nosso teatro de 300 lugares, num polo cultural na Grande São Paulo, onde as escolas de Carapicuíba, Barueri, mesmo o pessoal da Lapa ali, pudesse, além de Osasco, né, se inscrever para assistirem no Teatro Arca de Noé. Porque é uma publicidade em si mesma. É a única Arca de Noé do Brasil que eu transformei num teatro de 300 lugares. E só que eu tenho que cobrar ingresso, porque eu sozinho, eu mantenho esse teatro, eu construí esse teatro sem investimento público e sem patrocínio de nenhuma empresa. E a gente precisa dessas parcerias, né, ou o governo, né, nos ajudar de alguma maneira, ou através de parlamentares que pudessem acreditar que é possível transformar num polo cultural. É importante a gente destacar que esse é um investimento com grandes resultados. Quando a gente fala, né, Jefferson, de pessoas que conseguem entrar numa universidade por meio de espetáculos, isso obviamente que já um feedback desse investimento que foi feito, né? Então, é importante a gente destacar isso, que não é simplesmente um gasto, é de fato um investimento. Acontece no Teatro Bradesco, todos os anos, que parou na pandemia, mas a nossa companhia de teatro, que chama-se Companhia de Teatro Letra Jovem, é a única do Brasil que apresenta maratona literária. O que é isso? Alunos de cursinho pré-vestibular se reúnem, geralmente é no Teatro Bradesco, que é um teatro muito grande, ali na Pompeia, e eles ficam das 8 da manhã às 10 da noite assistindo um espetáculo atrás do outro, da nossa companhia, com 30 minutos de intervalo, fecha as cortinas, um professor de literatura sobe no palco e faz uma relação daquilo que ele está lendo na escola e aquilo que ele acabou de assistir. E aí fica na cabeça do aluno isso para sempre. Então eles ficam das 8 da manhã às 10 da noite, assistindo 9 peças, uma atrás da outra, e vem alunos de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São José dos Campos, além da capital, e lotam o teatro. Agora, Jefferson, você falou bastante dos alunos pré-vestibulandos, e as crianças também têm espaço aí? Temos clássicos infantis como O Pequeno Príncipe, Pinóquio, O Mágico de Oz, Encanto. A gente tem uma gama de possibilidades de apresentar dentro das escolas.
Inclusive, eu acho que o impacto é maior até para o garoto mais jovem, que nunca teve essa experiência. Muitos deles carrega nunca na vida, né, ao longo da vida. E ali a gente pode formar público, despertar nele um interesse até para ele ser um garoto de 16 anos que assista ao teatro, né, na formação de público. Muito bom. É importante realmente, né, deputado, a gente colocar aí essa interação aí também com outros públicos, porque há, de fato, um tesouro a ser lapidado aí na escola pública, né? Com certeza. E essa questão do teatro, do primeiro contato com o teatro é fundamental, porque além do estímulo literário, tem essa questão da arte e para o aluno também entender a cultura do teatro, ele ir ao teatro, é um estímulo a isso. Porque se ele não conhece, como que ele vai? Eu me lembro que eu sou diretor de escola municipal e em 1999 eu levei o Chico Buarque na minha escola. É mesmo? O Chico Buarque foi na minha escola fazer uma visita, cantou para as crianças, e aí, mas antes dele ir, as pessoas me queriam, mas você vai levar, ninguém conhece o Chico Buarque, né? Chico Buarque, numa escola lá na cidade Dutra, na escola Miguel Vieira Ferreira, imagina, não vai dar, as crianças gostam da Xuxa, na época, né, da Angélica, sei lá, não gosta, ninguém sabe quem é o Chico Buarque de Holanda. Eu falei, olha, se você não mostrar, eles não vão gostar. Sim. Só que a escola já fazia um trabalho com a obra dele, logicamente, sim, né? Um trabalho com os livros dele, a literatura infantil, o Chapeuzinho Amarelo, enfim, tinha e as músicas, então. E quando ele chegou, todo mundo gostou, as crianças adoraram, os professores nem se falam, né? Enfim, então, quer dizer, quando você apresenta, as pessoas gostam. E me lembro que anos depois, já aqui na LESP, em 2007 e 2008, veio uma pessoa que ele foi aluno naquela época, ele viu o Chico Buarque, ele me procurou aqui e falou, olha, aquilo foi revolucionário para mim, porque ele foi na sala Chico Buarque foi na sala dele. Nossa, que coisa. E esse menino falou, eu nem sabia quem era Chico Buarque, nunca. E eu me interessei por ele, pela obra, e hoje eu sou músico, eu sou compositor, graças a ele veio me agradecer, porque eu levei o Chico Buarque na sala. A arte toca o coração, a arte toca o coração. Entendeu? Que é uma coisa maravilhosa que fica na mente da pessoa para sempre. E marcou esse menino. Ele, compositor, construitor, foi estudar, né? Ele se interessou, ele viu o Chico Buarque, mas ele era pequeno, ele não construiu uma história, com certeza. Eu tenho certeza que você faz a mesma coisa com milhares de crianças e adolescentes. A primeira vez que eu vi um ator chamado Ayrton Salvanini, eu fazia faculdade, eu já tinha idade, 17 anos, e eu fazia a faculdade de educação física, aí o professor chamou ele sozinho, ele pôs um mancebo, 3 chapéus, onde ele fazia os heterônimos, o Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro, do Fernando Pessoa, os 3 heterônimos, e ele foi fazendo os 3 tipos, eu fiquei impressionado com aquilo, né? Ele fazia Ricardo Reis, que era pomposo, depois fazia Álvaro de Campos, já meio embriagado, ele só trocava o chapéu e mudava o personagem. Aquilo eu fiquei impressionado, falei, que lindo isso, né? Que trabalho sozinho em cena. Eu falei, eu quero fazer isso um dia em escolas. E aí... quero ouvir mais histórias, mas a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais a LESP Cidadania. Voltamos com a LESP Cidadania. Hoje a gente está falando sobre arte, sobre cultura, sobre arte nas escolas. Eu recebo aqui o deputado Carlos Gianazzi do PSOL e o Jefferson Brito, que é um produtor cultural importante a gente descentralizar aí a arte para que todo mundo alcance. O deputado estava comentando que quando foi diretor de escola, levou o Chico Buarque na escola, numa escola da periferia de São Paulo. E isso, obviamente, que marcou a vida daqueles alunos. Agora, deputado, eu acho que é interessante o caráter transformador que tem a arte e o espetáculo aí de um modo geral. Por meio de um espetáculo, a gente consegue, por exemplo, abordar temas que são mais pesados para o dia a dia de uma escola, por exemplo, o racismo, a gravidez na adolescência, as drogas, outras tantas questões. É uma forma mais sutil ali de colocar ali para o debate dos alunos temas mais pesados? Com certeza. Eu acho que além desse trabalho que o Jefferson faz com esses conteúdos de vestibular mesmo, de literatura, que é fundamental, tenho certeza que ele aborda também esses temas, né? Hoje a arte tem compromisso nela. Lógico que a gente fala de arte engajada, tem uma certa polêmica em torno dela, mas hoje não tem como você não falar
né? Acho que a arte tem que dar uma contribuição à produção artística de alguma forma, né? Do combate ao racismo, à homofobia, à transfobia, à violência contra as mulheres, né? Ao racismo. Assim, de alguma forma a arte tem que fazer esse combate, todos nós. Eu acho que isso é fundamental em qualquer linguagem artística. Isso já existe, né? Mas eu acho fundamental. Enquanto se não for resolvido, a arte tem um compromisso. Você percebe esse paralelo, Jefferson, que dessas obras a moçada faz um paralelo aí com assuntos mais cotidianos? Nelson Rodrigues, ele já dizia, grande dramaturgo, né, que nós tivemos no Brasil, que a gente precisa ver os nossos monstros lá no palco para que haja uma reflexão sobre aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então tem professores que falam assim, você tem como falar sobre bullying no espetáculo do Pequeno Príncipe? E a gente coloca na boca do Pequeno Príncipe uma mensagem. Então, muitos professores pedem isso. O Curtiço de Aloysio Azevedo, a gente fala sobre o racismo. Então, as pessoas olham e falam assim, nossa, que absurdo, mas existia esse racismo na época, quando Aloysio Azevedo escreveu em 1800 e tanto, falei assim, existiu e existe ainda um pouco, resta ainda um racismo na cabeça de pessoas, mas quando ele olha aquilo, ele fala assim, nossa, que absurdo. Então, é muito legal as mensagens que a gente manda através do espetáculo. Então, a gente tem os clássicos e, dependendo de como o professor, se ele pede, a gente manda a mensagem para os alunos, de mensagem subliminar, entendeu? Para entrar na cabeça deles e satisfazer, né, a vontade dos professores. Isso dá uma boa facilitada no trabalho, né, deputado? Com certeza. Uma vez que a gente sabe que, às vezes, temas assim, como eu mencionei anteriormente, mais pesados, nem sempre o jovem está disposto ali a debater de uma maneira... fazer um debate e chegar ali a uma conclusão. E quando ele vem de uma forma sutil, às vezes até descontraída, isso faz muita diferença ali para o sem dúvida, conteúdo. porque às vezes você trabalhando em sala de aula, só o conteúdo em si, conteúdo teórico, né, contra o racismo, você vai discutir racismo, mas do ponto de vista apenas teórico, é diferente de você trabalhar numa peça. Aí tem o lado emocional, o lado lúdico, isso ajuda bastante. Eu acho que é um complemento da parte teórica. A escola tem que trabalhar, logicamente, essa parte teórica, mas com o teatro, com uma linguagem artística, no caso do teatro, isso você consegue aprofundar e desenvolver o tema com mais facilidade, ajuda bastante, não há dúvidas em relação Muitas vezes, se a o isso. professor coloca o dedo, você não pode fazer isso, mas ele vê na arte a mesma mensagem, só que não fazendo uma crítica para o aluno, mas ele fala, pô, realmente, se eu fizer isso não é legal. Então ele consegue refletir sobre isso e eu acho que repercute muito melhor para ele. Eu queria só fazer uma pergunta, aproveitando aqui, Melissa, fazer uma pergunta para o claro. Jefferson também. Assim, eu conheço o trabalho que você faz, que você desenvolve nas escolas, né? Esse trabalho que a gente está debatendo agora, mas também você faz trabalhos fora da escola também, casas de cultura, esse espetáculo você leva para outros espaços também, fora da educação. A educação é importante, mas a educação não tem o monopólio da educação também. A educação ela se manifesta também em outros espaços, né? Queria ver, vocês também realizam esse trabalho em outros espaços? Inclusive o vereador Celso Gianazzi, seu irmão. Meu irmão lá na Câmara Municipal. Muito gente boa, ele também acreditou no nosso trabalho e nós fizemos embaixo de viaduto, aonde você não acredita, barulho passando, mas os atores são preparados, são dirigidos para apresentar em lugares dos mais variados, então em lugares muito difíceis, de acústica muito difícil, mas também em casas de cultura, fizemos Memorial da América Latina, abrimos festivais e a gente vai nos lugares mais inóspitos que você possa imaginar, lugares com qualidade, né, para receber recurso, né, de acústica, mas também lugares que não têm recurso, mas empresas, municípios que não têm um teatro, a gente vai, né, caso prefeitos achem interessante, a gente viaja, nosso trabalho é mambembe, nós somos profissionais, mas é mambembe porque a gente leva uma carreta aonde o povo estiver, a gente vai onde o povo está. Isso é muito interessante, né, deputado? Porque a gente sabe que, por meio da escola pública, a gente tem uma porta ali que é muito interessante. E aí o gancho que o Jefferson arrumou das
essa ideia de trazer as obras literárias do vestibular para um espetáculo é genial, né? Então, quer dizer, não há como não se interessar pelo assunto. Mas a gente sabe que na periferia, por exemplo, tem muita gente que já tem uma certa idade e que nunca teve acesso ao teatro. E essa é uma oportunidade, né? Até mesmo adultos, né? De EJA, educação de jovens e adultos, que nós temos muitas salas, né? Na Prefeitura de São Paulo, na rede estadual, embora o governo esteja fechando, nós somos contra o fechamento, mas você tem um público importante, talvez. Eu dei aula há muito tempo em EJA, educação de jovens e adultos. Imagina, esse aluno de EJA nunca teve a oportunidade de assistir uma peça de teatro. É um público excelente, EJA. Eu fico emocionado quando eu faço para eles, porque eles valorizam e eles nunca viram isso. Então, a primeira experiência na vida de um camarada com 65, 70 anos, e ele fica encantado, porque ele falou assim, eu não sabia que podia ter essa experiência dos personagens vivos ali na minha frente, falando comigo. Então, isso impacta na cabeça deles. A forma de tocar nesse público é diferente, né? Com certeza. São ótimos o EJA, o pessoal do EJA. Agora, deputado, a gente comentou aqui ao longo da conversa da emenda parlamentar que o senhor liberou aí para ajudá-los, mas existem outros mecanismos que o próprio parlamento e outros deputados podem utilizar para ajudar um projeto como esse, colocar isso como uma política pública do Estado, por exemplo? Sem dúvida, eu acho que a nossa função é cobrar as secretarias envolvidas, aí são duas secretarias, a da Cultura e da Educação, para que elas viabilizem, porque elas têm recursos. Olha, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo tem o orçamento para esse ano, nós aprovamos o orçamento aqui, Jefferson, de quase 50 bilhões de reais, não milhões, é o orçamento, é o maior orçamento estadual da América Latina, é o nosso, então tem recursos. A Secretaria da Cultura tem recursos, né, no Estado de São Paulo, as municipais têm também, as secretarias municipais. Então, eu acho que é importante a nossa contribuição aqui, além das emendas parlamentares, mas é pouco, eu acho que ele merece muito mais, uma emenda é pouco. Eu acho que tem que ter um convênio, o governo estadual, através das secretarias, bancando o projeto do Jefferson nas escolas da rede estadual. Prefeitos que estão assistindo o programa podem fazer o convênio com ele, procurar aqui o projeto. Acho que vocês têm uma rede social, né, um site. Sim, qual que é o nome? Nós temos Cia Letra Jovem, Cia Letra Jovem é o nosso Insta, nossas redes sociais. Temos um instituto também chamado Impactando Mentes, e a gente tem toda a documentação para fazer qualquer transação com o governo. Convênios, então. Convênio, parceria. Deputado, será que a gente não conseguiria transformar a Arca de Noé num polo cultural para a Grande São Paulo, para eles irem até conhecer um teatro, ver a estrutura de um teatro, a iluminação, porque fazer dentro da escola também é bacana. Mas a gente leva o nosso material, mas eles irem num teatro, numa arca, será que a gente não conseguiria transformar num polo? Conversar com a Secretaria Estadual de Educação, porque está na Grande São Paulo, em Osasco, né? Poderia atender uma boa parte aqui dos municípios da Grande São Paulo. Aí a Secretaria da Cultura, que tem os recursos, ela pode viabilizar isso. Acho que é uma boa conversa com o secretário de Cultura, a secretária de Cultura, que assumiu agora recentemente, né? Marília. É a Marília. Uma conversa com ela, porque ela pode encampar esse projeto, porque o espaço está lá pronto, né? E bacana que você é um cara sensível, um artista, trabalha com educação e é sensível às artes. Você tem um jeito de artista, né? Com o cabelo todo você tem cara de artista. E para mim é uma alegria muito grande poder conversar com ela, pedir uma audiência e conversar. Como eu estou dizendo é isso aqui. Então, respondendo a sua pergunta, Melissa, tem outras possibilidades, né, de financiamento, de convênios, de parcerias com o poder público, com as secretarias da área, não só as de São Paulo, aqui eu estou falando das duas maiores, que é a do Estado e do município de São Paulo, mas tem Osasco, tem Guarulhos, tem Ribeirão Preto, tem Piaí, tem qualquer lugar, tem Iguape, você pode fazer o trabalho, vocês vão pelo interior afora, não é isso? Fazemos em todos os lugares, mas sabe que eu percebo? Que às vezes as pessoas não são sensíveis a isso, acham que o artista é um precário, assim, no sentido de falar assim, para que serve a arte? Você compra camisetas, você compra sapatos, você compra iluminação, mas quem precisa da arte? Eu acho que muita gente pensa dessa maneira e não sabe que a arte é o único que muda o pensamento de um povo, é o artista. Semana de Arte Moderna, mesmo James Dean, Marlon Brando, usar calça jeans foi influência deles. As mulheres pintaram o cabelo de loiro, foi de Marilyn Monroe. Então, os artistas mudam o pensamento de um povo. Com certeza. E tem uma coisa que eu preciso falar.
Claro. Eu não sei se a gente tem tempo. Tem, pode falar. A Lei Rouanet, que é polêmica. Eu não sei o que o senhor pensa sobre a Lei Rouanet, mas eu já consegui ser aprovado na Lei Rouanet e eu ouvi muita gente falando, né, presidente, sei lá, não vou citar, mas dizendo assim, que a Lei Rouanet seria para os que estão começando. E eu não penso dessa maneira. A Lei Rouanet é para aqueles que são pequenos produtores, como eu sou, que faço de graça. Eu não cobro nenhum ingresso. Quando a Lei Rouanet, quando alguém capta que tem mídia, e é lógico que o fulano de tal patrocinador vai lá e ele vai investir num cara que tem mídia. Que dá retorno de mídia para ele. Mídia. Retorno de mídia. Então, isso que eu não concordo. Eu concordo que eu acho que a Lei Rouanet deveria ser para aqueles que fazem gratuitamente, que são produtores pequenos, não é que eles estão começando. Por exemplo, eu estou há 30 anos e eu não estou começando, e eu estou tentando Lei Rouanet e não consigo. E muitos conseguem com facilidade porque né, são pessoas que têm mídia para eles. Deixa eu só fazer uma explicação muito breve aqui sobre a Lei Rouanet para as pessoas entenderem. Por meio da Lei Rouanet, o artista, e você me corrija se eu estiver errada, por favor, o artista recebe uma carta de crédito que ele vai até a empresa e pega ali um incentivo, um valor que é para a produção de um espetáculo. Esse valor é descontado em imposto. Sim. Só que é necessário fazer toda a prestação de contas de um parafuso até dos salários dos artistas, toda a prestação de contas, e essa prestação de contas tem que bater. Não pode ter ali um valor, por exemplo, você põe, um exemplo aqui, R$20 para um parafuso, não pode, tem que ser o valor de mercado. Então, por meio dessa lei, então é feito o desconto ali do imposto que aquela empresa deve, só que o governo acaba ganhando muito mais, porque a cada R$1, eu fui apurar sobre isso, a cada R$1 que a empresa investe, o governo ganha 5 impostos, porque toda essa cadeia produtiva tem a incidência de impostos. Então é importante que a gente a Lei Rouanet é muito importante, nós somos a favor dela, ela tem que ser aperfeiçoada, democratizada, eu acho que é isso que o Jefferson está colocando aqui. Porque quando a pessoa recebe a aprovação da carta, ela vai atrás das empresas. Aí é a empresa que vai decidir se ela quer ou não a peça do Jefferson. Se ela perceber que a peça é importante, porque ela vai ter retorno de mídia, de propaganda, ela investe. Mas se ela percebe que não vai ter, ela não investe. Então esse é o erro da lei. Talvez tem que ser aperfeiçoada para estimular também experiências que não dão lucro, que não dão retorno de mídia só. Então ela tem que ser aperfeiçoada, porque ela foi muito usada para combater os artistas, ela foi muito distorcida pela extrema-direita nazi-fascista do Brasil, que graças a Deus foi embora, pelo menos da presidência da República. Então ela usou muito, eles usam muito, quando eles querem queimar os artistas, a cultura. Lei Rouanet, ficam falando que a Bethânia tem não sei o quê, o Caetano não tem, o Chico Buarque não tem, ele nunca teve... Lei Rouanet, o Chico Buarque de Holanda, né? Mas ela tem que ser melhorada, essa lei. Ela é importante. Nós temos que ter financiamento público de cultura, né? Tem que ter fomento, leis de fomento, como nós temos aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E elas devem ser aperfeiçoadas, mas para financiar peças como o do Jefferson, entendeu? Esse é o financiamento prioritário. É importante a gente destacar, ter esse esclarecimento aí, né, deputado? Porque muita gente distorce aí, de fato, como é que é feita o processo da Lei Rouanet e a captação, mesmo para quem é um artista já reconhecido, não é fácil. É uma captação ali complicada, ter a carta de crédito até a captação efetiva não é fácil. Isso também não significa que a empresa que investe nesse espetáculo grande não invista num pequeno. A questão é que ele dá visibilidade de mídia para o grande. E isso acaba distorcendo aí a imagem que é feita sobre a lei, que é, de fato, uma lei muito importante. Agora, eu queria colocar ali um ponto que eu acho que é relevante, que outras secretarias também poderiam contribuir, né, deputado? Por exemplo, a Secretaria de Saúde. Se a gente fala de um espetáculo falando de gravidez na adolescência, de DSTs e de outras questões ali, uma Secretaria de Saúde também pode contribuir nesse sentido, né? Com certeza, porque as secretarias de saúde têm as campanhas também educativas, de vacinação, por exemplo. Então, uma peça falando, olha, tem que vacinar para acabar com o negacionismo, para combater o movimento anti-vacina,
Já pensou uma peça do Jefferson falando sobre a importância da ciência, da vacina, da pesquisa, né? Seria importante. Aí a Secretaria da Saúde pode bancar, deve ter esse tipo de financiamento no Ministério da Saúde, nas Secretarias da Saúde, com certeza. Agora, eu queria colocar um assunto aqui na nossa conversa, que é o pertencimento, né? A importância do pertencimento. Você falou aí, você comentou com a gente sobre alunos que, de repente, se interessam em se tornar atores. Mas me parece que a questão não é nem só essa relacionada ao teatro, mas de um modo geral, de buscar ali uma oportunidade de uma profissionalização de outras profissões, de se ver, eu sou uma pessoa que mora na periferia, mas eu sou cidadão do mundo, né? Eu tenho todas as formas de comunicação aqui ao meu redor. Como é que você vê essa questão do pertencimento? Então, todo jovem está cheio de sonhos, né? É o primeiro momento dele, então ele pensa que ele vai ser médico, depois ele acaba sendo... eu fiz biomédicas, depois educação física, e depois eu fiz um teste na extinta Manchete e falei, nossa, eu quero fazer isso. Fui bem no teste para fazer o Guarani de José de Alencar. E ali, então, você passa a ter uma experiência onde você se apaixona e muda completamente a sua vida. As artes, elas, dependendo de como a sua referência que você teve, a sua experiência, fala assim, é possível viver disso? E eu sempre digo para o jovem que ou você se apaixona e acredita e luta e seja resiliente para que você... consiga viver feliz na sua vida, porque não basta só você ganhar dinheiro, mas que você faça o que você ama. E aí eu fui descobrir isso, que a gente tem despertado nos jovens, e muitos jovens, fazendo eles acreditar que é possível, desde que você consiga ser resiliente e batalhar naquilo que você sonha. Deputada, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão do pertencimento também, até porque, como um professor de escola pública, um diretor, é muito comum, né, ver jovens que estão na periferia e que acham que não são uma profissão, um diploma não é para ele, porque está ali numa situação difícil em volta. E aí, quando você traz uma forma de arte para dentro da escola, isso pode mudar a visão de uma maneira muito significativa. Como é que o senhor vê essa questão? Com certeza, o teatro ele faz uma integração social importante, ele socializa bastante e liberta também os alunos, porque eu conheço várias pessoas que fizeram teatro, né? Falaram, olha, eu me libertei, o teatro para mim foi uma terapia, eu me libertei, porque ela trabalha os seus monstros internos, né? Os seus abismos interiores no teatro, ela tem que incorporar personagens. Liberdade. Exatamente. Então, eu acho importante a socialização, a integração, esse sentimento que você falou, Jefferson, também de pertencimento, isso é potencializado, mas uma libertação interna também de muitas pessoas que se libertaram. Né? A pessoa fala, eu fiz terapia durante muito tempo, mas quando eu fiz teatro eu me libertei. A terapia foi importante, logicamente, é importante a psicanálise, mas o teatro ajuda bastante, não é isso, Jefferson? Nós temos alunos aos finais de semana, que é contrapartida, inclusive, por estarmos num terreno público lá em Osasco. Né? A construção foi toda particular, mas eu dou contrapartida para a Prefeitura de Osasco, fazendo espetáculos gratuitos na periferia, às vezes, mas aos finais de semana os alunos não pagam mensalidade, mensalidade gratuita no curso de teatro. E ali eu percebo que vem alunos com vários problemas de família dentro de casa, e ali eles conseguem se identificar. Então, para eles, acontece como uma diversão, uma maneira de se comunicar melhor, uma maneira de desinibir, melhor dicção. E aí eu digo sempre que todos os profissionais deviam fazer um curso de teatro, porque o Chacrinha já dizia, quem não se comunica se estrumbica. Então a comunicação é tudo, é a venda de si mesmo. Né? Em todo momento você está vendendo a sua imagem. Principalmente o professor, né? O professor, ele tem que seduzir o aluno, ele é um artista, ele tem que seduzir o aluno para o conhecimento, para o conteúdo, para a aula dele. Então ele é arte pura ali, o professor, sem texto, né? Porque cada dia é uma aula
é um enfrentamento ali. Tem alunos que se queixam às vezes do professor, falando, nossa, eu não entendo aquela matéria. Eu falei assim, é porque o professor não fez um curso de teatro. Fazer teatro ajuda. Porque você pode falar de coisas difíceis e serem interessantes. Teatro é bom. Queria dizer que eu fiz curso de teatro quando adolescente, foi muito bacana, foram alguns meses de curso e foi muito bacana porque, de fato, esse impacto de desinibição, de conseguir se comunicar melhor, veio do teatro, com certeza, é muito importante. E ali eu não tinha nenhuma pretensão de seguir aquela carreira, mas ali teve um impacto com certeza muito significativo, inclusive na sala de aula para outras matérias, sem a menor dúvida, para apresentar, por exemplo, um trabalho de uma matéria qualquer. Então, isso foi muito, muito importante. Acho que principalmente para quem trabalha com o público, né? Jornalistas, professores, comunicação, parlamentares, quem trabalha com advogado, o público, advogado que ajuda bastante. Causa. A gente, por exemplo, quando vai gravar uma matéria, a gente precisa gravar um off, né? Sem aparecer. Então, a interpretação do que a gente vai falar, por meio de um curso de teatro, faz toda a diferença. A forma de respirar na frase também faz toda a diferença. Então, é de fato um curso que expande aí horizontes. Deputado, 3 profissões que eu acho que deviam fazer. O político, porque ele precisa realmente que as pessoas acreditem nele, não é? Acreditem. O advogado e o professor. São, além do ator, claro, né? Tem que fazer curso, mas são 3 profissionais que trabalham com a comunicação do convencimento, né? De confiança, de inspirar confiança. Eu estudei numa escola pública, pobrezinha, na periferia, e eu gravei 2 novelas no Rio de Janeiro. Gravei no Rio, Mandacaru, que já passou faz tempo, Mandacaru. Na Manchete, não foi? Foi na extinta Manchete, foi exibida na Bandeirantes em 2006. Gravei Antônio dos Milagres, com Walter Jorge Durst, o primeiro beijo da televisão brasileira. Ele já estava velhinho e eu gravei já faz um tempo também. É uma novela muito bacana, Antônio dos Milagres. Gravei 4 minisséries. Tem um filme de cinema que vai para o ar esse ano, chamado Faixa Preta. Estou me divulgando já. É um filme bacana que eu faço o primeiro mestre de um lutador de jiu-jitsu, chamado Tererê. E deve ir esse ano para os cinemas. E que vai ser um sucesso, com certeza. Deus quiser. Eu queria agradecer a ambos pela conversa super agradável e importante para a gente entender. E eu quero que você fale de novo o seu site, a sua página, para a gente ir buscar e acessar. Companhia de Teatro Letras Jovem é o nome da nossa companhia. As nossas redes sociais, Teatro Arca de Noé, quem quiser também conhecer o teatro. Nós levamos espetáculos para vários lugares, não só escolas. Também recebemos plateia, caravana de ônibus de escolas da Grande São Paulo e de outros lugares. E a gente gostaria muito, bato nessa tecla, vou tentar falar com a Funarte aí, né, esse mês, se Deus quiser, do Rio de Janeiro, para a gente transformar Osasco, transformar o Teatro Arca de Noé num polo cultural da Grande São Paulo. Esse é o meu sonho. I have a dream. Tomara, né, que aconteça, né, deputado? Deputado, obrigada mais uma vez por nos trazer esse tema tão importante, que é relevante para que a gente consiga conhecer e, obviamente, apoiar. Olha, agradecer você, Melissa, pelo convite e fazer um apelo, aproveitar aqui os últimos segundos do nosso programa, fazer um apelo aqui aos secretários de Cultura, de Educação de todo o estado de São Paulo. São 645 municípios, Jefferson, que eles conheçam o seu trabalho, façam convênios, levem o teatro para as suas respectivas cidades. Vale a pena. Eu coloco a mão no fogo pelo projeto. Obrigadíssimo, deputado. Obrigado, querido. Posso só falar nós começamos um Arca, um podcast chama-se Arca Pod. E a gente vai entrevistar várias pessoas, inclusive gostaria de te entrevistar um dia, em Osasco, no nosso teatro. É um ambiente diferente, não é de estúdio, mas é um teatro, então ali é um lugar do ator, né, das artes, a gente respira a arte ali, chama-se Arcapod. Convido a todos para nos acompanhar. Amanhã a gente vai entrevistar Ricardo Capriotti, que é um radialista da Rádio Bandeirantes, é um cara que manja muito de futebol. E dia 27, o Evandro, do Arte Popular, também está indo lá. E fechamos também com o Teatro Mágico, o vocalista do Teatro Mágico, que é um cara muito bacana, faz um trabalho muito bom.
Eu arrisco dizer que esse investimento aí, deputado, impacta em questões de violência, impacta na melhora aí da aprovação da saúde mental. Então, quer dizer, o impacto realmente é significativo, é um investimento pequeno para um impacto gigantesco. Parabéns, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Esse foi mais um Alesp Cidadania. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.